E vamos lá, gente, para mais um vídeo nesse cenário top. Gente, eu tô animado, fiquei animado. Tô usando os equipamentos emprestados do nosso amigo Pedro Coutinho. Já gravei um outro vídeo anterior a esse. Eu não estava planejando gravar um vídeo sobre iluminação. E vamos ver o que vai sair daqui. Mas, gente, a gente vai voltar para o nosso devocional, Uma Vida com Propósito. Então, como tá verde, o devocional é verde, deixei o cenário até verde para combinar. E também eu não queria imitar o Pedro Coutinho, porque ele gosta muito do azul e do roxo. Então, eu vou usar o verde. Vou ficar nesse padrão por respeito a ele. Entendeu? Gente, então, dia 35, o poder de Deus na fraqueza. Rogério, vamos lá. O que tu vai falar sobre poder de Deus na fraqueza? O que é isso, Rogério? Então, como a gente sempre costuma fazer no devocional, eu vou ler algumas partes. Eu vou ler aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu fiz anotações. Gente, Rogério, eu não gosto de riscar livros. Gente, eu aconselho você a riscar livros. É importante, somente os seus livros, entendeu? Tem um livro que eu já li, né, que é O Segredo de Deus, do pastor Lúcio Rodrigo. Tem no meu Instagram, então siga no meu Instagram lá, aí você consegue ver sobre as postagens do nosso pastor. Ele tem uma ótima. Ele tem vários livros, né? Sem Medo do Amanhã, Projeto Natanael, O Poder do Um, e eu não lembro os outros, mas O Segredo de Deus é um ótimo livro. Chorei várias vezes lendo esse livro, então fica a dica aí de leitura para você. Gente, como eu estava falando sobre riscar os livros, entendeu? Sempre risque os seus livros, porque é importante para que você aprenda. Novamente, voltando a criar conteúdos, eu voltei para o meu devocional, estava em um dia, estava em crise aí com relação à criação de conteúdo, queria criar um conteúdo assim, dinâmico, simples, com pouca edição e fácil de gravar. Então, vamos lá. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Deus tem perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência de alguém. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Quando eu estava lendo, acho que vou até adiantar aqui, antes da gente desenvolver, existem alguns tópicos que ele menciona aqui. Primeiro, que era admitir suas fraquezas, regozijar-se nas fraquezas, compartilhar sua fraqueza de forma sincera e gloriar-se na sua fraqueza. Admitir suas fraquezas. A primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente fala de admitir ou falar de confessar, a gente pensa assim: nossa, eu tenho que falar para as pessoas que eu sou fraco. Gente, em primeiro lugar, você tem que se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito e não do que as pessoas pensam a seu respeito. Se Deus está pensando algo a seu respeito e a sua consciência já acusou para isso, não tem por que você ficar se preocupando com o que as pessoas vão pensar, porque o mais importante é o que Deus pensa a seu respeito. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, Deus está me olhando. Então ele sabe o que está no meu coração, ele sabe o que eu já fiz de errado, o que eu não fiz de errado, e ele me observa a todo tempo. Então é importante que você saiba o que Deus pensa a seu respeito. Rogério, eu não sei o que Deus pensa a seu respeito. Vai ler a Bíblia que você descobre. Simples assim. Admitir suas fraquezas tem a ver com você ir perante a Deus e dizer: Deus, eu estou fraco, estou me sentindo assim, estou me sentindo sozinho. Senhor, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo outro. Muitas vezes em orações eu abri meu coração para Deus dessa forma: Deus, eu estou me sentindo assim. Eu sei que não deveria me sentir assim, mas estou me sentindo assim. Então, isso é importante para que você entenda os outros passos do nosso devocional. No meio do orgulho, muitas vezes não tem unção. Regozijar-se na fraqueza. A maior parte das vezes que algo extraordinário aconteceu na minha vida, eu estava me sentindo um lixo. Isso aqui foram anotações que eu escrevi, olha o que é interessante. Isso aqui ele vai falar justamente algumas coisas aqui, ó. Para começar, elas nos fazem depender de Deus, as fraquezas nos fazem depender de Deus. Porque quando Paulo ele diz, quando estou fraco, é que sou forte. As fraquezas também previnem a arrogância. Essa parte bem aqui, eu tenho várias experiências com relação a isso.
Mas lá para frente, num capítulo, vamos desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Mas a maioria dos momentos em que eu tive algo extraordinário de Deus acontecendo, seja um momento, seja um testemunho, algumas vezes ajudando pessoas, foi quando eu estava me sentindo um caco, eu estava quebrado, realmente eu estava me sentindo a pessoa mais miserável do mundo. Então foi nesses momentos em que eu, com certeza, eu fui mais usado por Deus, foi quando eu estava me sentindo fraco. E uma das coisas que eu até pontuei, até aconselhei algumas pessoas, falei com alguns amigos meus, eu falei assim, olha, se Deus te usou para alguma coisa e você fez algo grandioso, que você sentiu medo depois, você se sentiu um lixo depois, e você for orar e você realmente, Deus te usou ali. Por quê? É importante que você entenda que se você for usado por Deus e depois não for humilhado em seguida para pedir perdão para Deus, não faz sentido. Eu costumo, eu percebo isso ao longo da Bíblia, porque geralmente quando Deus usou grandes homens de Deus para fazer milagres, a humilhação sempre veio. A pessoa teve que se humilhar, teve que orar, teve que jejuar, teve que se quebrantar. E quando se quebrantou, aí o milagre veio. Rogério, mas isso é o padrão, biblicamente falando? Isso aí a gente teria que estudar na Bíblia, você estuda a sua Bíblia, eu estudo a minha e a gente vai desenvolver. Pelas minhas experiências com Deus, eu percebo que toda vez em que Deus me usa para alguma situação, eu me sinto completamente humilhado depois. Eu vou orar, eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz. Rogério, mas isso é normal? Eu acredito que para mim seja normal. Eu não sei como é para você, mas para mim é normal isso, porque eu entendo que Deus realmente está me usando naquele momento. Porque senão eu estaria dizendo, é minha força, é eu que consigo, é minha inteligência, é toda a sabedoria que eu li na Bíblia, aí eu consigo. Quando eu falei uma vez sobre vencer pecados como pornografia, masturbação, eu estava justamente falando sobre isso. E quando eu estava tentando com as minhas forças, eu não consegui. Mas quando eu entendi que eu tinha que olhar para Jesus, aí foi que a libertação veio. Aí foi que a cura veio. Aí foi que o processo que eu antigamente tentava fazer, que era fugir das tentações, eu comecei a fazer isso depois. Justamente por quê? Porque eu tinha sido liberto. E esse é a mentalidade que a gente tem que ter com relação. Não é na você se sentindo forte que você vai vencer as coisas. E uma das coisas que eu achei interessante aqui é que as fraquezas elas previnem a arrogância. Então, quando você se acha muito forte, você não precisa de ninguém. Mas quando você começa a se sentir fraco, você não vai botar no seu peito que você conseguiu. É Deus que consegue, é Deus que faz por você, é Deus que é, é, cria os milagres, é Deus que faz tudo que pode acontecer na sua vida. Então, existe um versículo, eu não lembro a referência, que fala que sem Deus não podemos fazer nada. Então, as fraquezas, justamente elas têm um objetivo de fazer com que a gente não se sinta arrogante, orgulhoso, e a gente fique com o nariz em pé. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Depois eu volto para essa parte bem aqui, que é muito interessante, né? O ministério mais eficiente surgirá nas dores mais profundas. Ele vai falar algumas outras coisas aqui, ó. Enquanto a força gera um espírito independente, não precisa de mais ninguém, nossa fraqueza incentiva a comunhão entre outras pessoas. Van Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve. São frágeis, mas juntos para um trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Então é muito importante que você entenda que quando você se sente fraco, você se importa com a outra pessoa que está fraco também. Quando você entende que você é fraco em uma área, você vai se importar com a fraqueza da outra pessoa. Então você não vai achar que você é melhor que outras pessoas. E é muito importante que a gente não ache isso. Porque senão a gente vai começar a achar que nós somos mais santos. E deixa eu falar uma coisa para você, principalmente você que é cristão que está assistindo esse vídeo. Se você é cristão, está assistindo esse vídeo, acha que você está melhor do que as pessoas que estão lá no bar bebendo, outras pessoas que estão fazendo outras, cometendo outros pecados, você se enganou. Você é pior do que eles. Rogério, não, meu Deus, tá falando uma coisa que é heresia. Não é heresia, gente. Às vezes a gente é cristão, a gente sabe que tem que ir lá atrás dessas pessoas e nós não fazemos isso, nós não vamos atrás dessas pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado em achar que nós somos mais santos, menos pecadores que eles. Muito pelo contrário, nós somos mais pecadores porque nós conhecemos a verdade
mas nós não vamos até lá. E tome muito cuidado com isso. Isso significa que outras pessoas deveriam achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e ministério mais eficientes surgirão das dores mais profundas. Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou num poderoso guerreiro. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas duas vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão num pai de todos que têm fé. Impossível e sem força, Pedro tornou-se uma pedra. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus. João, um dos impossíveis filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. É interessante justamente isso, que você vai ver a história de inúmeros homens na Bíblia e você pode estar se achando fraco hoje, nesse momento. E eu muitas vezes já me senti fraco. Essa semana passada eu me senti muito fraco. Antes de começar conteúdo, achava que eu não ia mais continuar criando conteúdo, achava que eu não ia mais, não ia conduzir um conteúdo relevante, até que eu comecei a ver conteúdos de outras pessoas, eu comecei, cara, existem pessoas que estão lutando justamente para mudar de vida através da criação de conteúdo, então por que eu vou parar? Eu já comecei, então eu vou continuar a fazer meus conteúdos, e agora com mais frequência. Então, começando a me desafiar, eu decidi fazer dessa forma. Talvez até comece a gravar conteúdos mais dinâmicos esses dias. Enfim, continuando. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. A gente vai ver ao longo em Salmos, quando a gente vai ler na Bíblia, existem muitas queixas e reclamações, lamentações, e em Jeremias a gente vai ver isso também, de homens falando com Deus, face a face, das suas dores, das suas fraquezas, falando com Deus de uma forma muito profunda, literalmente falando das suas dores, suas falhas, seus sentimentos, suas frustrações, seus medos, então, e às vezes a gente tem que fazer justamente isso. Deus, eu tô com medo disso. Deus, eu tô com, sei lá, existe número, tô me sentindo assim, pronto. Quando você começa a falar para Deus como você está se sentindo, você começa a entender que você tem um amigo, você tem um pai, ou você tem alguém que está ali com você. E uma das coisas que eu já falei, eu estava revisitando os posts que eu fiz no meu Instagram, é que em um dos posts, eu até quase chorei quando eu revisitei, eu falei justamente isso. Que às vezes a gente fica procurando em várias coisas, algo que só em Deus a gente vai encontrar. Então, uma das coisas que eu entendi, que eu falei nesse post foi, gente, a gente só precisa de Deus, a gente não precisa de uma outra coisa. Rogério, mas eu preciso de dinheiro para pagar aluguel. Sim, isso é necessidades básicas que a gente precisa e a gente consegue isso através de trabalho, através de nosso esforço. Mas isso não é mérito. É tipo, esse esforço não vai produzir um mérito para Deus dar para a gente. Não, ele nos deu essa saúde, essa vida para a gente ir atrás. Então a gente vai tentar ir atrás. Muitas vezes você vai receber não. Eu sou especialista em receber não, mas mesmo assim estou tentando mais um dia, mais uma vez, e principalmente gravando esse conteúdo aqui para você. Quando você expõe os fracassos, sentimentos, frustrações, temor, arrisca-se a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Recentemente, né, eu passei por uma situação em que eu simplesmente me calei. Eu falei assim, cara, não vou falar com tal pessoas sobre isso porque ninguém vai dar atenção para aquilo que eu estou falando. E, de fato, a gente tem que entender que existe momentos em que você tem que se isolar para você entender o que está acontecendo com você e tem momentos que você precisa falar para justamente aquilo ser curado dentro de você. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. A vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. Pessoas humildes atraem outras pessoas. Sabe o que é interessante? Eu tive uma experiência muito tempo atrás com uma conhecida, em que a gente estava numa mesa, uma mesa de amigos, e essa experiência foi muito chata para mim, porque naquele momento a pessoa, eu estava comentando sobre um assunto que eu gostava tanto e a pessoa foi muito arrogante comigo. E, tipo, a opinião dela era a mais importante naquela mesa. E eu fiquei assim, cara, mas é a tua opinião, eu vou respeitar. Só que do jeito que ela falou pra mim, é como se a opinião dela fosse mais importante a ponto de que minha opinião estava errada. Então eu me senti muito mal com aquilo, tão mal que eu senti a arrogância, eu senti o orgulho naquela conversa. E eu nunca mais eu resolvi falar com ela. Eu simplesmente parei de contato com ela e eu falo no máximo hoje, oi, oi, justamente, mas eu não entro em uma conversa mais profunda com ela justamente por conta disso. Então, mas eu naturalmente me aproximo de pessoas que são humildes, pessoas que
a gente costuma dizer são as pessoas pobres, né? Eu sou pobre, gente. Rogério, mas você está gravando uma iluminação com setup. Gente, isso aqui é mídia. Iluminação emprestada, escritório emprestado, permissão do meu trabalho, do meu patrão, de certa forma, para eu poder gravar aqui no cenário dele, que tudo foi o custo dele. Então, isso é de graça para mim, sim. A gente pode ver uma analogia com Deus. Deus nos proporcionou isso para que a gente possa produzir algo de qualidade. Então, Deus nos deu tudo, assim como o meu patrão está me dando esse cenário aqui para mim gravar, e eu estou aproveitando até quando eu puder, né? Nem sempre a gente vai poder gravar nos cenários assim, mas enquanto eu puder, vou estar aproveitando para gravar aqui. Entretanto, quando vem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam. Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que eu perdi alguma coisa. É por isso que Deus quer usar as suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar bem melhor para ele, mas nunca poderia fazer isso. Entretanto, quando Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, anima-se e pensa, talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá que decidir se quer impressionar ou influenciar pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem que chegar perto para influenciá-las. As pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário, não o seguirão. Gente, é bem interessante isso, bem aqui. Quando a gente quer realmente influenciar uma pessoa, a gente vai ter que chegar perto dessa pessoa, conhecer um pouco. Isso ou você influencia ou você é influenciado. Quando você não quer ser influenciado por algo, você se distancia. É simples assim. Quando você quer algo, quando você quer, por exemplo, se eu quero aprender algo a alguém, eu vou ter que me aproximar dessa pessoa. Então, naturalmente, você vai se aproximar de pessoas que queiram te ensinar. E você vai se afastar de pessoas que são orgulhosas, que são ricas demais para estar com você. E essa questão de influência e impressionar são duas coisas diferentes. Então, muitas vezes eu não quero impressionar ninguém, eu só quero aprender alguma coisa com aquelas pessoas. Então, impressionar as pessoas para mim não faz diferença, porque eu não quero impressionar ninguém a não ser a mim mesmo. Então, quando eu ver esse vídeo depois, eu vou ficar assim, uau, cara, que vídeo massa. Eu mesmo gostaria de assistir esse vídeo. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo hoje. E para a gente finalizar, mas antes de a gente finalizar, vamos falar isso bem que o ministério mais eficiente surgirá das dores mais profundas. Gente, nos momentos mais difíceis, mais ruins, mais complicados, aquelas dores que você tem, solidão, rejeição, depressão, ansiedade, falta de paternidade. Então, todas essas dores, essas situações são fáceis porque você vai perceber outras pessoas que sentem isso. Hoje eu tenho eu chamo de habilidade, ou até um poder especial do Senhor, e eu consigo perceber, às vezes, dores em pessoas que eu não conseguiria perceber naturalmente. Tem pessoas que estão do meu lado que não conseguem perceber essas coisas, mas eu percebo justamente as dores em que certa pessoa está passando porque eu passei por essa dor ou porque eu senti. Então, fique atento às dores que você tem, porque talvez, possivelmente, essa dor ela aponta para aquilo que você foi chamado para fazer nessa terra, curar outras pessoas através dessa dor. E, gente, para finalizar, glorie-se em sua fraqueza. Se você quer que Deus o abençoe e use de forma grandiosa, você precisa estar disposto a mancar até o fim dos seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Deus usa pessoas fracas. Rogério, legal, cara. Então eu sou fraco, Deus vai me usar? Exatamente. Quando você se sentir fraco, Deus vai te usar. Quando você se achar que está fortão, para que Deus vai precisar te usar? É muito interessante isso. Você pode perceber. Quando o anjo chega para Gideão, ele chega assim, fala, varão corajoso, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E Gideão, ele tá lá no lagar, com medo, se não me engano, eu acho que cuidando do trigo, uma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas ele tá com medo. E Deus vai lá, manda um anjo ir lá nele, para ele ser o libertador, um juiz daquele povo, naquela época. E é muito interessante isso. Você percebe que, às vezes, existe até ditados, né? A soberba, o orgulho precede a queda. Você vai ver agora Sansão, outra Sansão, forte, corajoso, cheio do Espírito Santo, começou a se sentir o cara. Tá, eu sou bom, sou o cara, tal, tal, tal. Começou a mentir para os pais, começou a, a procurar outras mulheres, se prostituir e tal, mas depois, no final da vida dele, os olhos vazados, ele morreu
praticamente careca, o cabelo começou a crescer, mas você vai ver a história. Ou seja, um com medo, Deus vai lá e usa, e ele liberta o povo, o outro, que nasceu justamente para isso, com esse propósito, começa a se sentir orgulhoso. Então, toda vez que você vê um homem orgulhoso, toda vez que você vê um homem orgulhoso, naturalmente você vai perceber que ele vai cair em algum momento. Então, preste atenção nisso, até para que isso não aconteça com você. Entenda que você precisa se sentir fraco. Em todos os momentos você precisa se sentir fraco. Rogério, mas tu tá falando de fraqueza, mas eu tô vendo bem aí nesse vídeo que tu tá muito forte. Gente, eu tô animado por causa do cenário, eu estou gravando o cenário. Eu tô até com vontade de gravar uma parte do curso que eu quero gravar já. Mas o que eu quero falar para vocês é justamente isso. A gente precisa se alegrar nas fraquezas. Rogério, mas como se alegrar nas fraquezas? Às vezes, quando a gente. Vou usar essa analogia para ser mais simples. Quando você está no fundo do poço, qual é a única solução que você tem? Olhar para cima. Simples assim. Em várias situações, eu costumo falar para algumas pessoas, já falei para alguns amigos, né? Que eu me considero uma pessoa que é especialista em recomeçar. Sou especialista em recomeçar. Então, quantas vezes for necessário eu recomeçar, eu vou recomeçar. E eu acho interessante isso, eu gosto disso, de recomeçar. Acho que recomeçar a vida é uma das coisas que eu aprendi muito esses anos. Já tenho 33 anos, eu tenho aprendido muito. Não é a primeira vez que eu leio esse devocional, acho que já é a terceira vez na vida que eu tenho lido desse devocional. E eu entendo que eu preciso aprender e recomeçar quantas vezes for necessário. E talvez quando eu tiver lá em cima, lá no topo, onde eu quero chegar, em alguns momentos eu tenha que entender que eu preciso ser fraco, eu preciso me comportar como uma pessoa fraca. E isso a gente precisa ser forjado. Então, se eu fosse desejar hoje algo para você, que você passe por dificuldades. Porque são essas dificuldades que vão fazer você ser mais forte, mais resiliente, mais resistente. Então, no próximo choro, você vai conseguir enxugar lágrimas mais fáceis. Você vai dizer, cara, mas eu passei por essa dificuldade desse jeito. Isso bem que não vai me matar. Então, eu costumo, recentemente, eu vou contar isso como uma experiência, né? Foi uma experiência massa para mim, bem difícil. Em que eu pedi demissão em 2 empregos em um ano. Então, eu pedi demissão, acho que foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro de um emprego, que eu ganhava muito mais. Depois eu pedi demissão em novembro, foi em novembro do ano passado. Foi novembro, ou foi novembro, outubro, não lembro exatamente, de outro emprego. Então, eu tinha 2 empregos, é, é, claro, em meses eu saí de um, em abril eu comecei outro, em outubro eu já pedi demissão desse emprego. Rogério, mas tu tinha outra proposta de emprego nas mãos? Não. Hoje eu estou trabalhando naquilo que eu gosto, que eu queria trabalhar, com criação de conteúdo, com edição de vídeos e tudo que eu tenho aprendido hoje é nessa área. Então, eu orei, busquei, lutei, fui atrás e graças a Deus ele me abençoou. Ele usou pessoas para continuar me abençoando e eu estou aqui. Rogério, você está ganhando rios de dinheiro com isso? Não. E foi aí que eu tive um princípio. Muitas pessoas me falaram, Rogério, mas tu deve estar ganhando muito com a mídia. E eu falei, gente, não é sobre dinheiro. Dinheiro é necessário, é muito importante. Eu preciso realmente de dinheiro para pagar contas, dívidas, tudo mais, mas não é sobre dinheiro, é sobre senso de propósito. É você saber aonde você quer ir, aonde você quer chegar e você está no lugar certo. Então, hoje eu estou me sentindo não estritamente confortável. Até conversei com o Pedro esses dias sobre um novo desafio que eu queria alcançar. Eu joguei para ele e falei assim, mano, se tu quiser eu topo, a parte mais difícil vai ser para mim e tá orando aí para espero que dê certo. Mas eu estou muito feliz justamente com essa nova fase da minha vida. Foi duas demissões que eu vivi o ano passado, em 2026. Eu comecei novamente a recomeçar a vida. Comecei a trabalhar com coaching, acho que foi em fevereiro novamente. Eu não pretendo mudar de ramo, mudar de área. Não pretendo aceitar outras oportunidades, até porque eu quero viver da criação de conteúdo. Eu espero que você também comece isso. Então, se hoje eu fosse falar deixar meus conselhos finais para você, além de ler esse devocional, eu digo que você estude sobre edição de vídeo, sobre criação de conteúdo e roteiros. Gente, roteiros é muito importante você aprender sobre isso. Eu tenho tentado aprender, ainda tenho engatinhado. A edição de vídeos é fácil quando você começa a editar.
Então você vai começando a pegar a manha. Então vai ter de vídeos que você vai aprender e você consegue ver tutorial no YouTube, mas isso aí você vai aprendendo com o tempo. Mas roteiro não é algo que você aprende a fazer. Então você precisa criar ideias, imaginar aquilo que você vai falar. Então, e às vezes você não precisa de um roteiro bem elaborado, você precisa de uma ideia. Então você anota no papel e começa. Gente, existem muitos conselhos que eu posso dar para vocês, mas esse é mais um vídeo do meu canal e eu espero que no próximo vídeo eu esteja realmente nesse novo cenário aqui. Eu vou tentar gravar sempre um vídeo antecipado para o próximo dia, e esse vídeo no dia que você estiver vendo. Se você gostou tanto dessa iluminação, de tudo que eu falei nesse vídeo, se isso abençoou a sua vida de alguma forma, gente, uma das coisas que eu gostaria que você pudesse me ajudar. Não peço que você compre nada de mim. Possivelmente vai ter promoções em algum curso que eu vou lançar por aí, mas eu pretendo lançar um curso ainda esse ano, mas o que mais vai me ajudar, financeiramente falando, é se você chegar, pegar esse vídeo e enviar para o amigo e pedir para esse amigo seu se inscrever. Cara, esse cara, ele tem passado por situações na vida dele e olha como ele está evoluindo. Cara, eu gostei desse conteúdo. Ele vai produzir conteúdos mais legais essa semana. Ele trabalha com um cara que está produzindo conteúdo. Se você chegar no meu Instagram e quiser dicas sobre criação de conteúdo, até mesmo ajuda para editar um vídeo seu, é só você chegar no meu Instagram e conversar comigo. Eu vou fazer isso de graça, não vou te cobrar nada por isso. Vou pedir que você apenas se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, comente alguma coisa. Eu já não gostei do teu vídeo, esse vídeo só falou balela. Você coloca aí embaixo, não gostei do seu vídeo. E é muito importante que você, todo comentário, todo curtir, cada uma dessas coisas é importante para me impulsionar nesse canal e eu pretendo alavancar. E se você é uma das pessoas que está comigo nessa jornada, fique comigo até o final desse ano. Gente, eu tenho uma promessa nos vídeos anteriores e eu pretendo cumprir essa promessa. Eu pretendo abençoar a vida de pessoas através desse final, nesse ano ainda, pelo menos uma pessoa ser abençoada pela fidelidade dela em todos os meus vídeos. Então, desafio sempre, deixe um comentário aqui com aquilo que você sente. Estou aqui desde o primeiro vídeo, principalmente nos vídeos longos, entendeu? São os vídeos mais importantes para mim. Deixe sempre um comentário. E é isso aí. Hoje foi o dia 35 do devocional e amanhã tem mais.